Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, quinta-feira, 9 de novembro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos duas primeiras leituras e uma segunda leitura. Confesso que eu queria falar de Ezequiel, mas quando li a segunda opção de primeira leitura, que é 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 11, depois pula para o 16 e vai até o 17, eu identifiquei que era exatamente isso que eu queria falar quando meditava nessa palavra. Então, é essa que nós vamos ler. Então, primeira leitura, Carta de São Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 11, depois do 16 ao 17. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual os outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, versículo 16. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Vós sois esse santuário. Acaso não sabeis que o Espírito de Deus mora em vós? Então vamos fazer uma reflexão muito objetiva aqui. Eu e você, nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus, e santuário, por natureza, deve ser santo. Portanto, nós devemos ser diligentes, nós devemos ser zelosos, nós devemos ter empenho em buscar conservar a santidade em nós. Por quê? Porque somos templos do Espírito Santo. Isso é grave, isso é muito importante. A gente não pode perder de vista essa verdade que a palavra de Deus vem nos revelar. Você é santuário, é templo do Espírito Santo. Você não pode viver de qualquer jeito. O outro é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o santuário do outro? Quando você leva o outro a pecar, isso não passa despercebido por Deus. Isso não passa despercebido por Nosso Senhor. Por quê? Porque você está pegando um templo do Espírito Santo, um santuário, uma morada de Deus, e você está fazendo o quê? Vilipendiando, contaminando. Desconstruindo uma construção divina. Olha que importante. Quando a gente leva o outro a pecar, a gente está sujando, contaminando, adoecendo um templo de Deus, negligenciando um santuário, dessacralizando aquilo que é sagrado. Quando nós pecamos, viramos as costas para essa verdade.
Estamos tornando impuro aquilo que por natureza deve ser puro. Portanto, nos é necessário primeiro entender e acolher esta verdade. Eu sou templo, eu sou morada. Versículo 16. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Acaso não sabeis que o Espírito de Deus mora em vós? E o que é que eu estou fazendo com esse santuário? O que é que eu estou fazendo com essa morada? A minha morada, olha, o lugar que você mora, é um lugar digno de se morar? Eu tenho certeza que você gosta de chegar. Por exemplo, quando você quer pegar aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que é especial para você, a sua família, enfim. Você quer viajar, você pensa numa pousada, num hotel, você pensa na sua hospedagem, você quer um lugar limpo. Você quer um lugar ordenado, onde tudo esteja no seu devido lugar, sim ou não? Você não quer ter uma casa desorganizada, você não quer ter uma casa desordenada. Quando você entra num banheiro que está tudo limpinho, é legal. Quando você entra numa sala que está tudo ajustado, é legal. Você se sente bem quando você olha para aquele lugar bem organizado, bem arrumado. E por que a gente que é morada de Deus vai negligenciar essa morada para Deus? Vai desordenar a nossa vida, aí Deus vai morar num lugar desordenado, Deus vai morar num lugar podre, que cheira mal? Não! A gente precisa pedir, Espírito Santo, me concede a graça de tornar, eu não sou digno, mas me concede a graça de tornar digno a morada de Deus, que sou eu. Porque a palavra de Deus que está dizendo, acaso não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha só, quando eu levo o outro a pecar, eu estou destruindo o santuário de Deus, que é o próximo. E Deus está dizendo aqui, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Da mesma forma, quando alguém me leva a pecar, isso não vai passar despercebido ao olhar de Deus. E eu que posso evitar as ocasiões de pecado e não evito, isso não vai passar despercebido ao olhar de Deus. Mas mais do que isso, o Espírito Santo me concede essa consciência de tratar o meu corpo e a minha alma como de fato o é, morada de Deus, casa de Deus. Eu preciso arrumar essa casa para Deus morar. Eu preciso dar um mínimo de dignidade, porque olha que coisa linda. A casa, ela pode ser a casa mais simples do mundo, mas se ela é limpinha e organizada, a gente já se sente bem. E é isso. Jesus não quer morar numa mansão, ele quer morar numa casa simples e pura. Ele fez de uma manjedoura o lugar mais precioso do mundo. Nasceu ali, num estábulo. Fez daquele lugar, que aos olhos dos homens parece muito indigno, o lugar mais digno do mundo, aonde ele nasceu. Quer fazer isso conosco, né? Peçamos a graça ao Espírito Santo de auxiliar o Senhor nessa missão, de arrumar a casa, para que ele viva bem em cada um de nós, para que a morada que nós somos, para que esse santuário que nós somos, seja um santuário onde de fato o Senhor se sinta bem em morar. Demos ao Senhor esse mínimo digno, que é o quê? Viver em estado de graça. Renunciar ao pecado, renunciar aos nossos vícios, renunciar às nossas paixões, buscar a pureza, preterir a impureza, buscar o amor, preterir o desamor. É isso. Evangelho de hoje, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio.
Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Anota isso aí. O zelo por tua casa me consumirá. Coloca no teu bloco de notas, coloca na tua agenda, coloca no teu diário. O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Olha, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, veja, né? No versículo 15, percebam a atitude de nosso Senhor. Ele fez um chicote e expulsou todos aqueles que queriam fazer do templo, da casa de Deus, um lugar de comércio, um lugar que não atendia ao propósito daquele templo, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Olha, Jesus fez o quê? Um chicote de cordas, para nós percebermos quanta ira nós causamos ao Senhor quando não tratamos com dignidade o templo, a casa de Deus. Neste evangelho, ele compara o templo ao corpo dele e fala da ressurreição. Olha o versículo 17, para a gente ir para essa parte da ressurreição. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça de sermos zelosos. Isso precisa estar impresso em nossos corações. Precisamos zelar pela casa de Deus. Primeira casa de Deus, o meu corpo, a minha alma. Eu preciso zelar pela casa de Deus para manter o meu corpo e a minha alma ordenados para o Senhor, com dignidade, para que o Senhor more e habite em mim. Eu preciso zelar pela casa de Deus, que é a paróquia que eu frequento, que é a comunidade que eu frequento, que é a prelazia que eu frequento. Eu preciso zelar, ter uma atitude sempre piedosa. Quando eu estiver na casa de Deus, eu tenho uma atitude sempre piedosa. Vou na capela, faço a genuflexão, faço a reverência como tem que fazer, sem preguiça, sem pressa. Quando eu chego na igreja, me ajoelho, faço a minha prece, falo baixo, né? Eu não estou na casa de qualquer pessoa, eu estou na casa de Deus. Eu preciso me comportar como tal. Eu preciso ter uma atitude piedosa e litúrgica diante da dignidade do templo. No versículo 19, perceba o paralelo que nosso Senhor faz entre o seu corpo e o templo para falar da ressurreição. O mesmo paralelo que a primeira leitura faz hoje com o nosso corpo, Jesus no Evangelho faz com o seu próprio corpo. E ele está falando da ressurreição. E ali as pessoas não alcançam. Só os discípulos, os apóstolos vão alcançar depois, eles vão se lembrar. Né? Por quê? Porque nós precisamos fazer esse paralelo todos os dias. E o Senhor aqui fala da ressurreição. Eu vou destruir o templo em 3 dias e depois o levantarei. O Senhor está falando do templo que é o corpo dele, que vai morrer e vai, após 3 dias, ressuscitar. Mas as pessoas não alcançam. Por quê? Porque nós nunca pensaremos como Deus pensa. A gente meditava sobre isso um dia desse. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. E quando estamos em comunhão, em estado de graça, sim, nós começamos a perceber com clareza como são os pensamentos de Deus. Então que peçamos ao Espírito Santo essa graça. A graça de tratar com dignidade, com pureza, com parresia, com zelo, com diligência, a primeira casa de Deus, que é o nosso corpo, a nossa alma, e a casa de Deus que nós frequentamos
na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.